Sobre Cristo, o Mediador. Seja bem-vindo a mais um estudo da Confissão de Fé Batista de 1689. Nós estamos estudando a nossa confissão e agora nós chegamos àquela parte onde nós detalhamos a obra do nosso Senhor Jesus. Quando eu era pequeno, quando eu era comecinho da adolescência, havia uma música que se cantava na igreja, do Diante do Trono, que dizia o seguinte: quem é Jesus? Eu preciso saber. Quem é Jesus? Eu quero muito conhecer. Você sabe quem é Jesus? Você quer conhecê-lo? Vamos aprender mais do nosso Salvador no conteúdo de hoje? Se alguém te perguntasse quem é Jesus, o que você responderia? Que ele é Deus? Que ele é o Filho de Deus? Temo em dizer que muitas vezes a resposta a respeito de quem é Jesus pode ser um pouco incompleta, principalmente quando nós estamos tratando de teologia. Samuel Waldron, ele escreve Jesus da seguinte maneira: Jesus é Deus e homem em duas naturezas distintas e, no entanto, apenas uma pessoa. Esse é o mistério. Quando nós falamos de Cristo, nós precisamos falar a respeito da sua divindade, de sua encarnação, e nós vamos entrar em um campo que muitas vezes nós não compreendemos concretamente ou corretamente. Nós estamos falando de um dos mistérios da fé, como esse mesmo autor sugere. Nós precisamos, em primeiro lugar, ter reverência e respeito por esse assunto e depois tentar analisar a pessoa do Senhor Jesus Cristo de acordo com as Sagradas Escrituras, tendo humildade no nosso coração e sabendo que muitas coisas nós não conseguiremos compreender, mas nós precisamos ir até onde as Escrituras nos ensinou. Hoje nós veremos duas verdades a respeito de quem é Jesus Cristo, o nosso mediador. O que é um mediador? Mediador é alguém que faz a interlocução entre um e outro. Esse é o nosso Senhor Jesus. E quem ele é? Veremos dois aspectos do nosso Senhor Jesus. Em primeiro lugar, nós veremos que ele é verdadeiro Deus. Em segundo lugar, nós veremos que ele é verdadeiramente homem. Em primeiro lugar, Jesus é verdadeiramente Deus e nós precisamos começar nos perguntando onde Jesus estava antes de nascer. Já se fez essa pergunta? Ele já existia antes de nascer? A resposta bíblica para esta pergunta é sim. Jesus Cristo é o ser humano que já existia antes mesmo de nascer. E onde ele estava? O próprio Senhor Jesus, ele confirma em João no capítulo 17, no versículo 5, o seguinte, quando ele ora ao Pai, ele diz assim: "E agora glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti, antes que houvesse mundo." Onde Jesus estava antes de nascer? Antes que existisse mundo, antes que existisse planeta Terra e toda a existência, onde Jesus Cristo estava? A resposta é: Jesus estava com o Pai dele. Em segundo lugar, Jesus estava com seu Pai antes da criação de tudo e ele é o Criador e sustentador de todas as coisas. Se não veja o que está escrito também no Evangelho de João, no capítulo 1, no versículo 3, o texto diz assim: "Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez." Jesus Cristo, ele é o Criador de todas as coisas, e não só isso, o sustentador também, conforme está escrito lá em Hebreus, no capítulo 1, no versículo 3, veja quem o autor de Hebreus diz que é o nosso Senhor Jesus. O texto diz assim: "Ele é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, do ser de Deus, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder." Então, em primeiro lugar, Jesus estava com seu Pai antes da fundação do mundo. Em segundo lugar, Jesus é o Criador de todas as coisas. Todas as coisas vieram à existência por intermédio dele. Ele é a palavra de Deus que disse haja luz, que estava no princípio com Deus. E não só isso. Jesus não é o Deus que criou todas as coisas e abandonou sua criação. Não. Jesus, ele também sustenta a sua criação com a sua palavra poderosa. Jesus ainda está em atividade nesse planeta, neste cosmo. Em terceiro lugar, Jesus foi escolhido pelo Pai para ser o Salvador dos eleitos. Se não veja o que está escrito em 1 Pedro, no capítulo 1, no versículo 18 a 20, veja só o que o texto diz: "Sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo, conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos
por amor de vós. Jesus Cristo é o Cordeiro morto antes da fundação do mundo, porque ele foi escolhido pelo Pai para ser o Salvador dos eleitos. Em quarto lugar, Jesus, ele também é o cabeça da igreja. Veja o que está escrito em Efésios capítulo 1, versículo 22 e 23. E pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Jesus Cristo é o cabeça de sua igreja. Ele governa a sua igreja por meio de sua palavra poderosa. Em último lugar, nós queremos destacar que Jesus é Deus, estava com Deus no princípio, é o Criador de todas as coisas, é o sustentador de todas as coisas, foi escolhido pelo Pai para ser o Redentor dos eleitos, o Salvador dos eleitos, ele é o cabeça da igreja e ele é o juiz do mundo. Veja o que Paulo diz quando ele prega em Atenas e que está registrado para nós em Atos capítulo 17, versículo 31. Olha o que o texto diz. Porquanto estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio de um varão que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando-o dentre os mortos. Jesus, ele é capaz de julgar os vivos e os mortos. Deus, ele aprovou o sacrifício de Jesus Cristo na cruz, ressuscitando-o dos mortos e mostrando que Cristo é capaz de julgar o mundo, porque ele é Deus com o Pai. Em segundo lugar, nós precisamos entender que as Escrituras atestam que Jesus é verdadeiramente homem. Na plenitude dos tempos, quando deu o tempo correto da parte de Deus, ele enviou seu Filho Jesus ao mundo, para vir a este mundo e nos salvar. Como foi a vinda de Jesus? Em primeiro lugar, Jesus ele foi concebido pelo Espírito Santo. É isso que diz lá em Lucas, no capítulo 1, versículo 34 e 35, quando o anjo anuncia a Maria que ela ficaria grávida. Então disse Maria ao anjo: como será isto? Pois não tenho relação com homem algum. Respondeu-lhe o anjo: descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso, também, o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. Jesus ele foi, em primeiro lugar, concebido pelo Espírito Santo. Ele teve a participação de Maria em sua gravidez, mas ele não teve a participação de José. Ele não teve a participação de um homem no caso do sexo masculino aqui, né? Ele não teve essa participação. Ele foi concebido no ventre de Maria por obra do Espírito Santo. Foi um nascimento sobrenatural e esse é mais um mistério da nossa fé, a fé cristã. Mas também ele foi concebido pelo Espírito Santo e nasceu da Virgem Maria, conforme o que está escrito em Mateus, no capítulo 1, versículo 22 e 23. Veja o que diz a passagem. Ora, tudo isto aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta, que aqui ele vai citar um texto de Isaías, capítulo 7, versículo 14, que diz assim: eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Então, Jesus Cristo, ele nasceu da Virgem Maria. Às vezes você que tem um pouco de aversão à Igreja Católica Romana, pode até achar estranho esse termo. Jesus nasceu da Virgem Maria, mas sim, é correto, isso faz parte da nossa fé, é central para a fé cristã. Jesus nasceu da Virgem Maria por obra do Espírito Santo. Não só isso, Jesus também, ele tomou corpo humano, como está escrito em João, no capítulo 1, versículo 14. E o Verbo, que no caso aqui é Jesus, se fez carne, se fez um ser humano e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Mas Jesus não só tomou corpo humano, Jesus também ele tem alma humana, conforme está escrito também no Evangelho de João, no versículo 19, quando Jesus morre, ele entrega o seu espírito lá em João, no capítulo 19, 30. O texto diz assim: quando, pois, Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado, e, inclinando a cabeça, rendeu o espírito. E lá em Tiago, capítulo 2, a Bíblia fala que o espírito nada mais é do que a alma fora do corpo.
Então, é assim que a Bíblia considera, as Escrituras consideram. Mas tem um outro texto muito importante também, que eu gostaria de mencionar para vocês, que mostra que Jesus ele tem a alma humana e ele experimentou os sofrimentos da alma humana, medo, angústia, alegria e tudo mais da alma humana, porém sem pecar. Sem pecar. Jesus, ele foi ser humano, mas ele não herdou o pecado de Adão, ele não herdou o pecado original. Mateus capítulo 26, a partir do versículo 36, o texto diz assim: Em seguida, foi Jesus com eles a um lugar chamado Getsêmane e disse aos seus discípulos: Assentai-vos aqui, enquanto eu vou ali orar. E levando consigo a Pedro e aos 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se. Então lhes disse: A minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. A minha alma está profundamente triste até a morte. Então, Jesus, ele tem alma humana. Ele absorveu em si a alma humana. No entanto, porém, sem pecar. Jesus, ele veio como homem, corpo humano e alma humana também. No entanto, é importante mencionar que são duas naturezas, divina, humana, porém uma só personalidade, uma só pessoa, não são duas pessoas, é uma só. Veja o detalhe que nós vamos mencionar aqui na Escritura, que o Samuel Aldron também coloca no livro dele, que é muito importante. Ele cita Romanos capítulo 1, versículo 3 e 4. Olha só, Paulo, ele destaca as duas naturezas de Jesus. No entanto, quando ele se refere a Cristo, ele fala sempre no singular. Dá uma olhada só. Com respeito ao seu filho, o qual, segundo a carne, veio da descendência de Davi, então, se Jesus veio da descendência de Davi, aqui Paulo está destacando a humanidade de Cristo, e foi designado Filho de Deus com poder. Designado aqui, Filho de Deus com poder, ele já está destacando a divindade de Jesus, segundo o Espírito de Santidade, pela ressurreição dos mortos, a saber, Jesus Cristo, nosso Senhor. Paulo não diz que Jesus Cristo é nossos senhores. Ele diz que Jesus é nosso Senhor, dizendo que apesar de haver duas naturezas, é uma só personalidade. Jesus é um só. A nossa confissão de fé, e agora sim eu gostaria de ler para vocês um trecho da confissão de fé, no parágrafo 2, ela diz assim: a confissão de fé adverte, porém, que Jesus ele foi formado de uma mulher da tribo de Judá, da descendência de Abraão e de Davi, segundo as Escrituras, para que duas naturezas inteiras, perfeitas e distintas, fossem inseparavelmente unidas em uma só pessoa, sem conversão, composição ou confusão. Jesus é uma pessoa só, com duas naturezas, divina e humana. É um mistério. Então, quem é Jesus? Jesus é Deus, homem, completamente Deus, completamente homem. Há textos que falam, por exemplo, que Jesus se cansou, mas Deus não se cansa. Mas Jesus se cansou, porque ele assumiu a forma humana, embora ele seja Deus, tá bom? É isso que diz a nossa confissão. Nós teremos muita coisa para falar a respeito desse assunto, mas aqui acho que dá para a gente ter uma boa ideia de quem é o nosso Senhor Jesus. Você sabe o que é heresia? Heresia é você negar uma doutrina clara nas Escrituras. Está claro nas Escrituras que Jesus é Deus, está claro nas Escrituras que Jesus é homem. Eu gostaria só de ler um versículo que fala claramente que Jesus é Deus. Eu vou ler esse versículo para você, mas antes eu gostaria de mencionar algumas heresias que têm sido propagadas a respeito de Jesus Cristo ao longo da história. Em primeiro lugar, nós temos o docetismo. Essa heresia do docetismo, ela nega a humanidade de Jesus. Foi contra ela que o apóstolo João escreveu lá em 1 João, no capítulo 1, versículo 1, diz assim: O que era desde o princípio, o que temos ouvido e o que temos visto com os nossos próprios olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam com respeito ao verbo da vida. Aí ele continua: E a vida se manifestou, e nós a temos visto, e delas damos testemunho, e vos anunciamos a vida eterna, a qual estava com o Pai, e nos foi manifestada. E temos visto e ouvido, e anunciamos também a vós outros, para que vós, igualmente, mantenhais comunhão
conosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho Jesus Cristo. Para rebater o docetismo, essa heresia que dizia que Jesus não tinha corpo humano, mas ele era apenas uma aparência, ele tinha apenas uma aparência humana, é isso que diz o docetismo. João, ele fala que os nossos olhos viram, os olhos dos apóstolos viram, as mãos dos apóstolos apalparam o Senhor. Ele usa sentidos humanos, os nossos sentidos humanos, para dizer que Jesus é sim homem. Jesus tem corpo humano. Então, o docetismo nega a humanidade de Jesus, portanto, é uma heresia. Está claro na Escritura que Jesus é homem, né? Existe uma segunda fase do docetismo, que também é uma heresia, e que nega que Jesus é uma pessoa só. Diz, na verdade, que Jesus era uma pessoa e o Filho de Deus era outra pessoa que encarnou em Jesus quando de seu batismo e o deixou na hora da crucificação. João também nega isso veementemente e ele diz assim: quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? Isso está lá escrito em 1 João 2, no versículo 22. Quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? Este é o anticristo, o que nega o Pai e o Filho. Porque uma segunda fase do docetismo estava dizendo que Jesus era um e o Cristo, Filho de Deus, era outro. E João fala, não, Jesus é uma pessoa só, com duas naturezas, divina e humana. É um mistério, mas é um mistério claramente revelado nas Escrituras. Existe também o poliarianismo, parece até um trava-línguas, né? Ele nega que Jesus tenha tido uma alma humana. Nós já vimos aqui Jesus mesmo falando que a alma dele estava perturbada, é muito triste. Então, Jesus, ele absorveu a alma humana, até porque quando ele pagou o preço do nosso pecado, ele pagou o preço para salvar o nosso corpo e a nossa alma. Então, aquilo que é absolvido por Jesus é aquilo que será salvo, que vai nos salvar. Então, se Jesus não tivesse tido alma humana, a nossa alma não teria sido salva por ele. A última heresia que nós queremos destacar aqui é o arianismo, defendida pelos testemunhas de Jeová. Essa heresia diz que Jesus não é Deus, ela nega a divindade de Jesus. A isto, ainda em 1 João, no capítulo 5, versículo 20, nós lemos o seguinte: e também sabemos que o Filho de Deus é vindo, e nos tem dado entendimento para reconhecermos o verdadeiro. E estamos no verdadeiro, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Não precisa falar mais nada, né? Outro dia uma testemunha de Jeová foi na minha porta e eu li esse versículo para ela pedindo explicação. Ela foi embora, não me respondeu, ó. Então, o texto está claríssimo, muito claro, dizendo que Jesus é Deus. Fujamos dessas heresias. Elas parecem até besteira, mas não é. Elas são destruidoras para a nossa fé. Jesus Cristo, conforme ensinado nas Escrituras e defendido na história da igreja, ele é o nosso Salvador. E essas doutrinas precisam ser preservadas para a nossa salvação e para a vida da igreja. Que Deus nos abençoe e até o próximo vídeo.